todo mundo um dia vai morrer. Todo mundo um dia vai morrer. Se tem uma coisa que a gente pode ter certeza, é sobre a nossa morte. Todo mundo um dia vai morrer. Ninguém vive para sempre. E por não saber o que acontece depois da morte, muita gente fica com essa preocupação no coração. Cara, o que acontece com a vida? Será que tem alguma coisa depois da morte? Por ter esse pensamento, por ter essa preocupação, muita gente prefere nem pensar nesse assunto, prefere nem tocar. Uma vez eu estava vendo um podcast que eu gosto muito, era um cara lá falando, sendo entrevistado, e aí entraram do nada nesse assunto, e aí o cara no meio do podcast falou isso, falou, cara, eu não acredito em Deus, eu não acredito em nada dessas coisas, eu não faço ideia, para mim depois da morte vai ser um completo breu, da mesma forma que eu não lembro nada antes de eu ter nascido, eu acho que eu também não vou lembrar nada, vai ser assim depois que eu morrer, e por causa disso, eu vivo com um desespero, enfim, pensando na minha vida, eu não quero morrer, ele fica com medo disso, ele morre de medo de morrer, fica aí uma frase redundante, ele fala isso no podcast. Mas assim, se a gente for sincero, esse não é dos melhores assuntos para se pensar também. Ninguém quer ficar falando sobre morte. E eu acho de verdade que ninguém aqui quer morrer logo. Eu não quero morrer. Eu quero viver. Ainda que a gente viva num mundo cheio de tragédias, num mundo cheio de maldade, num mundo cheio de violência, as pessoas têm o desejo de continuar vivendo. Eu gostaria de viver para sempre se eu pudesse. Nesse mundo mesmo. Eu não quero morrer. Ainda que eu tenha muita convicção do que vai acontecer com a minha vida depois da minha morte, eu tenho o desejo de não morrer. Uma vez eu vi um filme chamado The Old Guard, eu não sei se você já viu, com a Charlize Theron, não sei como é que fala o nome dela direito. Era um filme sobre 4 heróis que tinham um dom da imortalidade. Eles eram heróis que tentavam preservar a humanidade. E eles viviam assim por séculos, por muitos anos, viveram vários momentos da história que a gente conhece por estudar a história. Imagina se você recebesse esse dom, o dom da imortalidade. Quantas coisas você teria visto com seus próprios olhos, quantas coisas você teria presenciado na história. Eu queria muito que fosse assim com a minha vida. E se eu te dissesse que o plano original de Deus para a vida do ser humano era esse? Era que a gente nunca morresse. O plano original de Deus para a vida do ser humano era que o ser humano nunca morresse, assim mesmo, como eu estou falando aqui essa noite. A Bíblia vai ensinar para a gente que Deus criou todas as coisas. Deus criou tudo o que existe. Ele criou o céu, Ele criou o mar, Ele criou os seres vivos, Ele criou as vegetações, Ele criou os tempos e as estações, Ele criou todo o universo. E Ele criou o homem e a mulher. E o projeto inicial de Deus era que o ser humano, criado por Ele, tivesse um relacionamento perfeito e contínuo com Ele próprio. E também entre si, e também com as coisas criadas. Esse era o plano de Deus. O Criador criou e estabeleceu os termos da sua criação. Adão, eu te criei, eu amo você, eu quero viver com você. Eva, eu te criei, eu amo você e eu quero viver com você. Eu criei vocês dois para vocês serem companhia um para o outro. Agora eu quero que vocês procriem. Encham a terra, cuidem dos frutos que eu criei, cuidem dos animais que eu criei, cuidem de tudo o que existe e usufruam de tudo isso. Eu fiz tudo isso por vocês. Mas Deus fala uma coisa que é muito importante. Ele falou, não comam apenas de um fruto, aquele fruto ali. Era algo simples. Deus tinha falado claramente para o primeiro ser humano, para o primeiro casal. A gente lê isso lá em Gênesis 2:17. Não coma apenas da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Deus deixou essa ordem de uma forma muito clara, muito simples. Mas o que eles fizeram? Eles desobedeceram. E isso não foi uma simples desobediência. Isso foi algo de proporções inimagináveis.
O que estava em jogo ali, no início de tudo, não era sobre comer um frutozinho de uma arvorezinha. A gente talvez hoje leia e pense assim, cara, só por isso veio a queda e veio o pecado. O que estava em jogo ali no início de tudo era o quanto a criatura criada confiaria no seu Criador. O quanto os seres humanos seriam capazes de viver em plena obediência àquele que os havia acabado de criar. Mas eles quiseram viver por si só. Eles caíram, e esse é o relato do que a Bíblia vai chamar de queda. Quando você lê a Bíblia, logo no início, você dá de cara com essa história. Nós aqui, dessa igreja, nós não achamos que a história de Adão e Eva é uma lenda. A gente não acha que isso é uma alegoria. A gente não acha que isso é só um conto para exemplificar a entrada do mal no mundo. Para a gente existiu de fato um Adão histórico, uma Eva histórica. Para a gente a criação é literal, Deus criou de forma literal. Adão e Eva foram o primeiro casal a habitar na terra e foram os responsáveis pela entrada do pecado no mundo. Deus tinha avisado, Deus tinha falado, Deus criou todas as coisas perfeitas para eles, era para eles usufruírem, era para eles cuidarem de tudo, mas Ele falou, só não comam daquela árvore ali, porque no dia que vocês comerem, certamente vocês morrerão. Eles fizeram assim, eles desobedeceram e comeram. A partir daí, a morte entrou no mundo. É por isso que a gente morre. Ainda que eu queira viver para sempre, eu não consigo. O ser humano, ele pode fazer todos os esforços do mundo, ele pode ir atrás de remédios, ele pode ir atrás da química, ele pode tentar formular uma fórmula mágica para tentar viver para sempre, ele pode tentar criar um remédio que adie ao máximo o seu envelhecimento, ele pode pagar os melhores médicos do mundo para tentar viver o máximo possível, ainda assim ele vai morrer. Ele vai morrer. Eu não sei se você leu uma reportagem recente de um empresário americano, o cara bilionário, ele é chamado Brian Johnson, ele tem 46 anos, ele ficou conhecido por gastar $2 milhões por ano para tentar voltar a ter 18 anos de idade. Ele está em busca da imortalidade. Ele está gastando uma fortuna de dinheiro para tentar manter a sua vida. Isso é irônico, porque esse cara um dia vai morrer. Todo mundo vai morrer. Sabe por quê? Que é assim, porque todos nós nascemos pecadores, todo ser humano é descendência desse primeiro casal, Adão e Eva, e por isso ele é pecador, porque esse primeiro casal pecou, desobedeceu a Deus. A mesma Bíblia que afirma que Deus criou todas as coisas, afirma também que nós somos pecadores, nós somos inimigos de Deus, porque nós somos descendência desse primeiro casal. Apesar disso, todos nós continuamos com esse desejo primário de viver para sempre, ainda que isso não seja mais possível hoje. É algo que é ontológico, é algo que é do ser, é do nosso ser, a gente já nasce com isso, está intrínseco dentro de nós. Deus criou o ser humano com esse desejo mesmo, porque essa era a ideia inicial dele. E é isso que a gente lê no livro de Eclesiastes, nesse trecho que eu quero ler com você aqui essa noite. Eclesiastes capítulo 3, verso 11, o texto sagrado diz que Ele, Deus, fez tudo apropriado ao seu tempo, e também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Ele pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Mesmo assim, ele, o homem, não consegue compreender inteiramente o que Deus faz. Todos nós temos esse anseio pela eternidade, porque Deus criou a gente dessa forma. Deus fez assim, é algo que já está lá dentro, ainda que você lute contra, não tem como mudar. Por isso, a gente vê que as pessoas, ainda que não conheçam a Deus, têm um interesse enorme por essas coisas que vão além da vida. As pessoas, ainda que não creiam em Deus, têm interesse pelo transcendente, pelas coisas que são externas. É por isso que você vê pessoas, por exemplo, que se interessam por cristais, que podem trazer boas energias. Uma vez eu estava vendo um programa com a minha esposa lá em casa, e aí nesse programa tinha uma moça que participava do programa, e ela ia se casar com outro rapaz. Para quem não sabe, a gente vê casamento às cegas. E aí essa moça vai mostrando um pouco da vida dela, e aí quando ela vai se juntar com esse rapaz, ir para o casamento,
ela fala que para ela é importantíssimo ter esses cristais por perto, porque para ela esses cristais trazem boas energias. Tem gente que acredita em horóscopo, tem gente que acredita no positivismo, aquela ideia de que, cara, você tem que pensar sempre positivo, se você pensar de uma forma positiva, você vai atrair coisas boas para você, o universo vai conspirar ao seu favor. As pessoas têm esse desejo lá dentro, elas desejam algo externo, algo que está além dessa vida, que traga de alguma forma paz, que traga alguma sorte, que traga justiça, que traga esperança, e tudo isso fora dessa vida. Todas as pessoas se interessam pelo transcendente. Isso acontece porque nós fomos criados por um Deus que é assim, que é transcendente, e Ele colocou no coração do ser humano o desejo pela eternidade, o anseio pela eternidade. Só que esse mesmo Deus, ainda que Ele seja transcendente, Ele se mostra, Ele se revela aqui no nosso plano, no plano imanente, no plano físico, no mundo em que a gente vive. Todas as pessoas se interessam pelo transcendente. Nós fomos criados por um Deus que é assim. E é por causa desse desejo pela eternidade que a gente deseja saber o significado da vida. Se a gente tem um desejo lá dentro, pela eternidade, se a gente foi criado para a eternidade, essa vida então não pode ter acontecido ao acaso. Ela não pode existir sem nenhum objetivo. Até mesmo um ateu convicto, um cara que acredita de fato que não existe Deus, esse cara chora quando um parente querido morre. Porque ainda que acreditar em Deus, essa ideia de que um Deus criou todo, ainda que ele pense que tudo surgiu de forma, ainda que ele pense que os seres humanos foram fruto da evolução das espécies, é muito difícil conseguir explicar de onde surge a saudade, onde surge o amor que a gente sente pelas pessoas, as afeições que um filhinho, o bebê, sente pela sua mãe. Isso não é ensinado. Isso não é uma construção sociológica. Isso é algo que está lá dentro do ser humano. Isso não pode ter sido fruto da evolução. Como que um sentimento brota do nada? Essas coisas são intrínsecas ao ser humano, porque nós fomos criados por um Deus que é assim. E se a vida é assim, uma vida então vivida sem sentido, sem significado, se torna uma vida vazia. Porque na boa, se não existe um Deus, e se minha vida não tem propósito, eu existo porque tudo aconteceu ao acaso, foi só uma junção de fatores aleatórios, a gente está aqui hoje, por que eu perderia tempo fazendo coisas boas? Por que eu pararia para me importar com brasileiros que estão sofrendo lá no sul, numa tragédia como essa que a gente tem visto? Por que eu vou perder meu tempo me importando com outras pessoas? Sabe por que a gente sente alguma coisa lá dentro? Porque Deus fez a gente assim. Deus nos criou com um anseio pela eternidade. Mas aí fica a questão, se a gente tem esse desejo por eternidade, só que a gente hoje vive numa condição de pecado, sem poder viver para sempre, qual é o sentido de tudo então? Eu tenho um desejo aqui dentro, pela eternidade, mas o pecado entrou e eu nasço pecador, eu não consigo viver eternamente, existe esperança para mim? É aí que entra a perfeição e o objetivo da vida de Jesus, o nosso Salvador, o nosso Deus. Se todo ser humano nasce em pecado por vir da descendência de Adão e Eva, todo ser humano nasce numa condição de inimigo de Deus. A única forma da gente agora se tornar amigo de Deus de novo e termos um relacionamento com esse Deus reconciliado, restaurado, é se alguém puder cancelar o nosso pecado. Se o nosso pecado for cancelado, a gente consegue voltar a viver eternamente. Essa que é a ideia, isso que a Bíblia ensina para a gente. Vocês lembram do início de tudo? Deus falou claramente, se vocês comerem, vocês morrerão. Existe punição para o erro. Existe punição para o pecado, porque Deus é um Deus perfeitamente justo. Ele não pode ser conivente com o erro, senão ele não seria perfeitamente justo. Se houver pecado, tem que haver punição.
todo pecado merece punição. Para que a gente tenha então o nosso pecado pagado, uma vez que a gente já nasce nessa condição, alguém precisa sofrer essa punição no nosso lugar. E é isso que Jesus faz. É por isso que Jesus vem ao mundo. Ele é perfeitamente Deus e é perfeitamente homem. Ele é gerado pelo Espírito Santo numa virgem. Ele, nesse momento, adquire uma natureza totalmente divina, uma natureza totalmente humana. E assim ele se torna o único capaz de dar a própria vida em lugar da nossa, para que a gente possa receber o perdão e reconciliação com Deus. E é isso que a Bíblia vai chamar de amor. É isso que a Escritura Sagrada ensina para a gente, que é o perfeito amor. O amor perfeito é demonstrado na medida em que um justo, Jesus Cristo, dá a vida por pecadores que merecem punição. Ele não merecia sofrer naquela cruz. Ele faz isso por amor a cada um de nós. Esse é o meu caso. E esse é o seu caso também. Por isso a Bíblia vai ensinar, num determinado trecho, lá no Evangelho de João, que Deus amou o mundo de um jeito. Ele amou o mundo de uma maneira, de uma forma. Ele amou tanto o mundo que ele deu o seu único filho, para que todo aquele que agora crê nesse filho não morra mais, mas tenha a vida eterna. É possível a gente voltar àquela condição inicial que Deus tinha em mente, de viver eternamente. Jesus é o Filho unigênito de Deus. Esse Filho foi dado por amor a cada um de nós. O próprio Deus se faz homem na pessoa de Jesus. Em Jesus a gente vê que Deus encarnou, viveu no nosso meio como um ser humano comum, mas Ele morre numa cruz. Deus se torna carne, entra no mundo do tempo, do espaço, da história. Ele vive uma vida perfeita, mas ele vai para uma cruz morrer. Ele não merecia aquela cruz. Ele é perfeitamente justo. Ele faz isso por amor, porque se ele não fizesse, nós pecadores não receberíamos perdão de um Deus que é perfeitamente justo, que é perfeitamente santo, que pune o pecado. Jesus faz isso por amor a cada um de nós. Ele paga o preço para que o nosso pecado possa ser perdoado diante de Deus, e depois ele ressuscita. A morte não tem poder sobre ele. Agora os que creem nele são unidos a Deus, apesar dos seus pecados. Os que creem em Jesus podem ser reconciliados com Deus. Um dia esse mesmo Jesus vai voltar para buscar todos aqueles que creram no seu nome, que creram na sua obra, que hoje fazem parte da sua igreja, do seu povo. Dito tudo isso, a gente vê aqui que existem dois grandes representantes. Existe Adão e existe Jesus Cristo. Por conta de Adão, a gente recebe uma natureza caída, pecadora, contrária a Deus, inimiga de Deus. Mas por conta de Jesus, desde que nós creiamos nele, nós recebemos uma nova natureza, regenerada, perdoada, reconciliada. É isso que o apóstolo Paulo vai tentar explicar lá em Romanos, quando a gente lê o capítulo 5, quando ele vai falar de Adão e de Jesus. Quando a gente lê Romanos 5,12, ele vai dizer: portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Aí ele continua a argumentação, e lá no verso 15 a gente vai ver: entretanto, não há comparação entre a dádiva e a transgressão, entre aquilo que Deus dá aos seres humanos que creem em Jesus e a transgressão que o primeiro ser humano cometeu. De fato, muitos morreram por causa da transgressão de um só homem, de Adão. Mas a graça de Deus, isto é, a dádiva pela graça de um só, Jesus Cristo, transbordou ainda mais para muitos. Aí no verso 19 ele vai dizer: assim, por meio da obediência de um só homem, muitos serão feitos justos. Isso é impressionante demais. A gente vai ver que diante de Deus, a gente vai ser representado ou por um ou por outro. Todo mundo já nasce estando em Adão. Se a gente continuar nessa condição, a gente vai morrer e a gente não vai encontrar alegria verdadeira, muito menos significado, muito menos eternidade.
Se nós estivermos em Cristo, aí sim a gente vai encontrar vida, aí sim a gente pode viver eternamente. A gente só tem essas duas opções. Ou a gente é representado por Adão, ou a gente é representado por Cristo. É isso que a palavra ensina pra gente. Talvez você se pergunte, como eu faço então para ser representado por Cristo? Apenas crendo nele. É simples assim. Parece bom demais para ser verdade, mas é assim. O Evangelho é assim. Ele fez tudo o que a gente não poderia fazer, porque a gente não consegue fazer mesmo. A gente não consegue agradar a Deus sempre. A gente não consegue obedecer a toda a vontade de Deus perfeita revelada. Alguém precisou fazer isso no nosso lugar. Para a gente receber então agora essa vida que Ele oferece para a gente só precisa crer. Uma vez eu conversava com um amigo meu e ele falava, Felipe, eu já ouvi isso já algumas vezes, mas para mim é impossível acreditar que é simples assim. Eu preciso fazer alguma coisa. A gente vive num mundo que é assim, a gente tem que fazer, a gente tem que merecer as coisas, a gente tem que correr atrás, a gente tem que batalhar. Mas o Evangelho vai dizer, você não consegue fazer, você é incapaz de fazer, você é pecador, você é mau. Você precisa crer no único que fez no seu lugar. E você pode então ter um relacionamento perfeito com o único Deus. Diante disso eu queria fazer algumas considerações dessa minha fala até agora aqui. A primeira delas é, o desejo pela eternidade pode ser satisfeito plenamente em Jesus. Esse desejo que todos nós temos, esse anseio pela eternidade, que Deus colocou no coração do homem, que é o trecho que a gente leu aqui essa noite, ele pode ser sim satisfeito plenamente em Jesus. Se todos nós possuímos esse anseio natural pela eternidade, o único que pode suprir esse desejo é Jesus, porque realmente todos nós um dia vamos morrer, mas aqueles que crerem em Jesus vão ressuscitar e vão viver eternamente com Ele. É isso que a Bíblia vai ensinar para cada um de nós, aqueles que creem na obra de Cristo, na cruz, que se reconhecem como pecadores, podem encontrar perdão em Jesus. E uma vez perdoados, o nosso pecado é cancelado. Nosso principal problema é resolvido. Quando a gente lê a Bíblia, num livro chamado Colossenses, capítulo 2, verso 13, ela vai ensinar para a gente que Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu pregando-a na cruz. O próprio Jesus vai afirmar lá no Evangelho de João, capítulo 11, versos 25 e 26, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Por que Jesus fala isso? Porque Ele vai dar a própria vida numa cruz, e isso se torna então uma verdade sólida, que nós podemos crer, porque Ele ressuscitou. Ele ressuscitou de verdade, em carne e osso. Se a gente crê na verdade dele, a gente um dia também vai ressuscitar assim, e vai viver eternamente com Ele. A gente ainda está num mundo caído. Por sermos ainda pecadores, a gente vai sim um dia enfrentar a morte, não tem jeito, todo mundo vai morrer. Mas aqueles que encontraram Jesus nessa vida, que creram no seu nome, que creram na sua obra, vão ser perdoados, vão ser salvos e vão viver eternamente. E aquele anseio pela eternidade que está lá dentro do coração de todo mundo, vai ser completamente satisfeito. A gente vai ter um corpo perfeito, um corpo em carne e osso mesmo, na eternidade. Ele vai refazer a criação, Ele vai restaurar todas as coisas. Eu não quero morrer, por isso que crer em Jesus para mim é o que me traz a maior esperança, porque Ele ressuscitou, um dia eu vou ressuscitar também. A minha vida aqui é muito curta, perto da vida que eu vou ter, eterna com o meu Salvador, com o meu Senhor. Isso vale para todos aqueles que crerem nele. A segunda coisa que eu quero destacar aqui essa noite, para que Jesus se torne Senhor da sua vida, é preciso reconhecimento de pecado e arrependimento sincero. Quando Jesus estava aqui na terra, iniciando o seu ministério, um cara que é um profeta na Bíblia, chamado João Batista, olha para Jesus e faz a declaração: esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Quando Jesus vem à Terra, o que é para ficar evidente para a humanidade, não é que ele é um grande homem, não é que ele agora é um grande sábio que vai ajudar a humanidade a evoluir, não é que ele vai vir trazer ensinamentos legais e bacanas para a gente, não. O que precisa ficar evidente para todo ser humano, para toda a humanidade, é que ele vem para retirar pecado, porque essa é a sua principal missão. Jesus veio para isso, ele vem para esse mundo para perdoar pecados. Para que ele perdoe, nós precisamos reconhecer. Quem não percebe que há erro dentro de si mesmo, quem não se reconhece como pecador, quem não sente que precisa de perdão, nunca vai se arrepender diante dele. Aqueles que fazem uma análise sincera dos seus próprios corações, é que são capazes de reconhecer de fato, eu realmente preciso de perdão. Eu olho para a minha vida e eu penso, cara, eu sou tão egoísta, eu sou tão invejoso, eu penso tanto em mim, eu preciso de perdão, eu vou falhar, quantas vezes eu já falhei? O pecado entrou no mundo e a consequência foi essa, todos nós falhamos, e a gente falha tanto que a gente é capaz de falhar com as pessoas que a gente mais ama. A gente precisa reconhecer esse estado. E aí, quando a gente reconhece, a gente vai perceber que o único capaz de perdoar, ainda que a gente seja assim, é Jesus. Ele nos amou quando a gente ainda era pecador. E a Bíblia também vai ensinar isso pra gente. Romanos 5:8. Mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso lugar quando ainda éramos pecadores. Isso é bizarro. Eu não sei o que você pensa sobre isso, mas isso me constrange. Porque eu faço essa análise sincera na minha vida, dia após dia, e eu reconheço que eu preciso do perdão do meu Deus todos os dias. Eu preciso do perdão do meu Salvador todos os dias. E quando ele morreu por mim, eu nem existia. E eu sei que todos os meus pecados já foram com ele naquela cruz. E eu posso viver na esperança de que minha vida vai ser eterna na presença dele. Isso é lindo demais. Esse é o Evangelho. E a terceira coisa que eu quero destacar aqui é que o verdadeiro sentido da vida, ele é encontrado na esperança da ressurreição em Cristo. Por que a gente existe? Porque Deus criou assim. Para que ele criou a gente? Para que a gente seja dele, para a gente viver em comunhão com ele, para a gente viver em comunhão com a sua criação. Se o pecado entrou no mundo e destruiu o relacionamento do ser humano com Deus, o ser humano então perdeu completamente a noção do real significado da vida. A partir do momento que o pecado entra na humanidade, o ser humano começa a buscar significado em qualquer outra coisa. Porque o relacionamento com Deus Criador é destruído. Se ele para de ter essa noção de que ele é criado, então, para esse Deus Criador, ele vai encontrar sentido em qualquer outra coisa. A gente fica tentando buscar significado em qualquer coisa. E a gente faz isso de uma forma tão profunda, que a gente coloca a nossa identidade nessas coisas. Por exemplo, eu vivo para trabalhar, para ganhar cada vez mais. E aí você começa a querer fazer disso o significado da sua vida. Com o tempo você vai pensar, cara, o meu propósito é esse, é trabalhar nesse lugar, é ser esse profissional. Com o tempo você vai começar a achar que você é isso que você faz. Ah, eu sou isso. Por exemplo, você pode pensar, eu vivo para ser feliz. Para mim, o propósito da vida, o meu objetivo é encontrar a felicidade. Eu vou fazer de tudo, eu vou encontrar a felicidade a todo custo. E aí você começa a achar que esse é o significado de fato da vida. E aí com o tempo, você vai achar que a vida só tem valor se você for feliz. E no momento que você perde a felicidade, no momento que você passa por dificuldades, por preocupações, essa felicidade vai embora. Você se frustra. A sua vida perde o significado. Qualquer coisa que você coloque como objetivo de vida e faça disso sua identidade, vai falhar.
Porque o que você faz pode mudar muitas vezes. Você pode encontrar muitas dificuldades pela frente. Você pode passar por muitas situações que vão colocar a sua felicidade em jogo. Nem sempre você vai conseguir ser feliz. E aí o significado da sua vida vai sumir e a sua identidade vai ser destruída. Esse é o problema da gente colocar a nossa identidade em coisas que a gente tem que conquistar, em coisas que a gente tem que se esforçar para construir. Porque essas coisas são falhas e elas podem cair a qualquer momento. Você pode perder o seu emprego. Você pode receber o diagnóstico de alguma doença. Muitas coisas podem acontecer no meio do caminho. A única coisa que pode trazer significado real e pode dar para a gente uma identidade que não se desestabiliza com as circunstâncias da vida é entender que a vida foi feita por Deus e é para Deus. Galera querida, o que eu estou querendo dizer aqui nessa noite toda é que Jesus é o centro de todas as coisas. O mundo gira em torno de Jesus. A nossa vida existe para que Jesus seja exaltado, adorado e glorificado. E é por isso que a gente se reúne aqui semana após semana. É por isso que a gente busca todos os dias a presença desse Deus. Nele, em Jesus, você entende que a sua vida tem um objetivo muito maior do que você poderia imaginar, que é viver para que Ele seja adorado. Se você fizer uma análise sincera, você vai perceber que você adora coisas. Nós adoramos coisas. Nós fomos criados assim mesmo. A gente idolatra qualquer outra coisa que traga sentido e significado para a nossa vida. Deus nos fez assim para que Ele fosse o objeto da nossa adoração. O problema é que quando Ele sai do centro da nossa existência, a gente necessariamente coloca coisas no lugar, e a gente é capaz de idolatrar a nossa família, a gente é capaz de idolatrar coisas que a gente pode comprar, a gente é capaz de idolatrar a nossa carreira, a gente é capaz de idolatrar várias outras coisas. Só quando a gente adora verdadeiramente a Deus, que é o Criador de tudo, é que a gente encontra alegria e prazer perfeitos. Nele, a gente entende que a nossa identidade não é mais conquistada, não é mais construída com o meu esforço, mas é uma identidade recebida. A gente não faz nada para entender que em Jesus nós somos amados, nós somos criados, e nós podemos ser perdoados e reconciliados com Ele. A única identidade que nunca falha é a identidade que a gente deposita no nosso Senhor e que diz pra gente: você é filho amado de Deus, você é filha amada de Deus. Ele se importa com a sua vida, Ele se importa com a sua história, Ele te ama demais. Essa é a nossa verdadeira identidade. Ainda que eu perca o meu emprego, ainda que eu perca o meu namorado, minha namorada, ainda que eu tenha uma família completamente desestruturada, minha identidade não está nessas coisas. Minha identidade está no Deus que me salvou. Jesus morreu numa cruz para que tudo isso que eu estou falando se tornasse possível. Diante disso, eu quero fazer 2 aplicações para a nossa vida aqui essa noite. A primeira delas é: faça de Jesus o seu Senhor. Faça de Jesus o seu Senhor. Você pode se perguntar: como que eu faço isso? Como eu já falei antes aqui, apenas reconhecendo Ele como Senhor. Não existe nenhum ritual que a gente deva fazer. Faz tal coisa, ora tantas vezes, se ajoelha tantas vezes, sobe tantos degraus de escada de joelho. Você não precisa fazer nenhum ritual. Você só precisa reconhecer no seu coração profundamente: Jesus, vem ser o meu Senhor. Vem ser esse Salvador que eu estou ouvindo aqui essa noite. Seja o meu Deus daqui para frente. Só que fazer dele o nosso Senhor significa que Ele vai passar a ter o senhorio sobre a nossa vida. A gente entrega de fato o controle da nossa vida a Ele. A gente passa a viver em obediência à Sua palavra revelada. Isso é fazer de Jesus o nosso Senhor. Tudo que Ele quer que a gente saiba a respeito dEle, tudo que Ele quer que a gente faça está registrado aqui nesse livro. A gente só vai conseguir se render verdadeiramente, viver de acordo com a vontade dEle à medida que a gente lê isso aqui dia após dia. Só que, à medida que a gente faz isso e vive diante desse Deus, esse Jesus passa a ser o nosso representante
diante de Deus. E no fim, Deus vai olhar para a gente e Ele vai falar assim: eu vejo em você o selo do meu filho amado. Você está perdoado. Não porque você fez coisas que merecessem isso, mas porque Jesus, o único Deus, deu a vida no seu lugar. Ele agora passa a te representar. Você é declarado justo, porque Jesus te faz assim. É uma declaração, não é que você se torna justo, não. É que Deus agora olha para você e fala assim: eu te considero justo, porque meu filho pagou o preço pela tua vida. Esse é o Evangelho. É isso que Deus faz por cada um de nós. Repara que não depende do que a gente pode fazer. A salvação não é por mérito, é por graça. É dada de graça, do início ao fim é assim. Ele se torna o nosso Senhor. E um dia, quando essa vida aqui acabar, a gente recebe um corpo novo, sem mais os efeitos do pecado. E a gente começa a viver eternamente em carne e osso, numa vida muito melhor do que essa, perfeita com Ele. Mas isso vai trazer algumas consequências práticas para a gente. E é a segunda aplicação que eu quero trazer. A gente precisa abandonar todo o pecado. Então abandone todo o pecado e passe a viver na esperança da eternidade. A gente precisa abandonar todo o pecado. A gente peca porque a gente já nasce nessa condição de pecador. A gente não é chamado pecador porque em determinado momento da vida a gente erra pela primeira vez. Caramba, errou a primeira vez, você nasceu bonzinho, você era tão bonitinho quando nasceu, aí você faz a primeira pirraça com seus pais, pronto, ó, virou pecador. Não, a gente faz a pirraça porque a gente já nasce na condição de pecador. Todo ser humano que nasce da descendência de Adão e Eva nasce assim. Mas uma vez que a gente reconheça Jesus como nosso Senhor e Deus, nós somos chamados a abandonar todo e qualquer pecado. Porque nesse momento que Jesus passa a ser o Senhor da nossa vida, do nosso coração, a gente recebe uma nova vida. A gente recebe um novo coração. E à medida que a gente vive lutando contra todo o pecado, a gente se torna mais parecido com Ele. E a gente pode sim, então, a partir desse momento, viver com a expectativa da eternidade ainda nessa vida. O abandono real de pecados é o verdadeiro sinal de que a gente foi regenerado, de que a gente foi salvo, de que agora Jesus é o Senhor de fato da nossa vida. Por isso a Bíblia vai ensinar para a gente, olha, aquele que furtava, não furta mais. Aquele que mentia, não mente mais. Não faça mais assim. Aquele que pegava tudo que era mulher, para de pegar agora. Aquele que enchia a cara, não enche mais. Aquele que banalizava o sexo, não banalize mais. Aquele que se drogava, não se drogue mais. Aquele que sentia inveja, não sinta mais. Aquele que vivia completamente distante, perdido, uma vida completamente distante de Deus, não viva mais. E a gente pode fazer isso com a força que a gente recebe do Espírito de Deus. Todas essas coisas se tornam possíveis porque, a partir desse instante que Jesus se torna Senhor da nossa vida, a gente entende que a nossa vida agora é dele. E o que é mais bonito, a gente começa a querer agir dessa forma com prazer no coração. Não é que a gente recebe uma listinha, pô, agora você é crente, ó, isso aqui você não pode, isso aqui você não pode, isso aqui você não pode. Não é isso, não. É que a gente começa a entender de uma forma mais profunda o que agrada de fato esse Deus que é santo. Eu quero fazer tudo que agrada esse Deus. E por isso eu vou dizer não para todo pecado, ainda que eu ainda tenha que lutar contra desejos pecaminosos dentro do meu coração. Mas agora existe um amor que eu conheci, que é muito maior e muito superior e muito mais lindo, e eu quero viver com isso no meu coração para sempre. E eu não quero perder a presença dele nunca mais. E eu começo a fazer essas coisas então por amor. Isso é lindo. Quero concluir dizendo que Deus criou a cada um de nós, colocou em nós o desejo, o anseio pela eternidade. Nós fomos criados para viver eternamente para Ele, porque Ele que nos criou. Esse era o padrão de vida que Ele tinha em mente. Esse era o padrão que faria a gente sentir uma alegria perfeita, um prazer enorme que nada nesse mundo pode trazer. Ainda que o pecado tenha quebrado esse padrão inicial, o próprio Deus se ofereceu para consertar esse estrago. Talvez você esteja aqui essa noite me ouvindo e se sinta sujo demais por tudo que você já viveu, por tudo que você já fez em algum momento. Muita gente sente isso no coração. Talvez você se sinta completamente incapaz de se deixar amar por alguém assim que é tão bondoso. E você pensa, eu não mereço esse amor, não. A gente sente isso mesmo às vezes.
Talvez você viva numa família que é completamente desestruturada e pense que não tem mais jeito para você. O que eu quero te dizer é que esse Jesus que eu estou falando essa noite toda, esse Jesus nos ensina que não existe vida tão quebrada, tão suja, tão destruída, tão desestabilizada, que Ele não possa restaurar. Não existe vida tão ruim, tão imunda, que Ele não possa consertar. Ele nos ensina que não existe pecado tão sujo que Ele não possa limpar com o seu sangue perfeito, que Ele não possa perdoar. Jesus pode fazer tudo novo. Ele ressuscitou da morte. Isso é poderoso demais. Esse poder que levanta Jesus da morte é capaz de restaurar qualquer coisa e é capaz de renovar qualquer coração. É capaz de dar uma nova identidade para você, livre de todos os vícios, livre de todas as imperfeições desse mundo, livre de todas as críticas e julgamentos que já fizeram sobre você. Esse mesmo Jesus é capaz de te amar de uma forma incondicional, apesar de você, apesar de mim. Só Ele pode te abraçar com um carinho que você nunca sentiu antes em toda a sua vida e nunca vai sentir em nenhum outro lugar, em nenhum outro momento. Se Ele ama a gente assim, se tudo que eu estou falando é verdade, a pergunta que fica é: como não entregar toda a minha vida a esse Deus? Como não me dedicar pelo resto da minha existência, querendo e desejando cada vez mais a presença desse Deus? A gente pode viver com esse desejo pela eternidade, sabendo que isso não é apenas algo distante ou fantasioso, ou só uma expressão bonita que a Bíblia usa, o desejo pela eternidade, poxa, que bonito isso que ela fala. Não, a gente pode ter a certeza de que um dia a gente vai viver realmente para sempre, desde que Jesus seja o nosso Senhor aqui e agora. Creia em Jesus e abandone todo e qualquer pecado, que Ele se torne o seu Senhor, e essa vai ser sem dúvida a melhor vida que você pode viver em toda a sua existência. Eu queria fazer uma oração. Senhor, muito obrigado pela sua palavra, obrigado porque ela traz esperança, ela traz consolo, ela traz alegria para o nosso coração, Senhor. Obrigado pela eternidade, obrigado pela cruz, Jesus, obrigado porque você se entregou naquele lugar por amor a cada um de nós. Você não merecia morrer, você é completamente justo, santo. Muito obrigado por essa entrega, Senhor. A gente não consegue compreender que amor é esse que ama pecadores como nós, Senhor. Muito obrigado por amar cada um de nós dessa forma. Que essa entrega, que esse evangelho faça sentido para a gente essa noite. E você seja adorado, reconhecido como Deus, como Senhor da história e da nossa vida, Senhor. A gente pede assim no seu santo nome. Amém. Amém.